trazer ela novamente, né, para falar agora na jornada, né? E junto veio também a Lia, né? E a André. Tá certo falar André ou é Andréa? André? É, Andrea. Ah, André, perfeito. Né? E a gente vai falar um pouquinho hoje, então, sobre o movimento dos ouvidores de vozes. Antes eu queria apresentar brevemente as nossas palestrantes, né? Trazer um pouco do currículo e do percurso que elas têm. Então, a Roberta, ela é enfermeira, ela é professora do curso técnico em enfermagem, é especialista em saúde da família e comunidade, mestre e doutora em ciências com ênfase em práticas sociais e enfermagem, é militante do SUS e da luta antimanicomial, é integrante da coletiva de mulheres que ouvem vozes e do Fórum Municipal em Defesa da Saúde Mental Antimanicomial de Pelotas. A Andrea, então, é agricultora, é mãe, artesã, youtuber, ex-usuária do CAPS, coletivo de mulheres que ouvem vozes, e a Associação dos Usuários da Saúde Mental de Pelotas. E a Lia, então, ela é ouvidora de vozes, militante do SUS na luta antimanicomial, mulher, feminista, educadora popular, graduada em psicologia e enfermagem, é integrante do coletivo de mulheres que ouvem vozes, pós-doutoranda pelo programa de pós-graduação em enfermagem da UFPEL. Gente, que currículo maravilhoso! Achei muito lindo. Estou muito feliz, já quero agradecer vocês desde já por esse encontro. Tenho certeza que amanhã vai ser maravilhoso. Antes de a gente iniciar oficialmente com as falas e tal, a Roberta, ela, né, vai passar um documentário que ela produziu no doutorado dela. Não sei se queres falar um pouquinho do teu documentário, Rô. Então, tá, bom dia, pessoal, estão me escutando bem? Estão escutando? Tá. Então, eu sou a Roberta, a Rô, né, podem me chamar de Rô, porque eu e a Letícia, a gente já tá íntima, né, a gente já se conversa há tanto tempo, Elê, Rô, e assim a gente vai criando os afetos, né. Então, eu terminei meu doutorado esse ano, e eu trabalhei com mulheres que ouvem vozes, né, e um dos resultados da tese foi o documentário, que foi feito com as mulheres da coletiva. A gente implementou, né, criou essa coletiva de mulheres que ouvem vozes, eu, Lia, Andrea, Tília, a Curai, a Santa Helena, a Jéssica, né, 7 mulheres, que hoje a coletiva tem mais mulheres, tem em torno de 12 mulheres, que tem na sua história de vida a experiência de ouvir vozes, que outras pessoas não ouvem, e que é tido pela psiquiatria clássica, né, como um sintoma de transtorno mental, e a gente trabalha essa experiência a partir da perspectiva do Movimento Internacional de Ouvidores de Vozes, que vê esse fenômeno como algo do humano, né, como uma variação humana, como uma experiência humana, assim como algumas pessoas são canhotas, né, escrevem com a mão esquerda, outras escrevem com a mão direita, algumas pessoas têm essa capacidade de ver, ouvir, sentir cheiros, gostos, né, de ver o mundo de uma outra forma, e que para nós é tão real, tão corpóreo como vocês, né, como a gente está vendo vocês. E aí a gente pensou num documentário, num curta, né, para que esse movimento, para que essa abordagem pudesse chegar para muitas pessoas que não fossem só academia, né, porque os nossos trabalhos ainda de tese, de dissertação, de TCC, ainda fica muito restrito ao conhecimento científico, poucas pessoas acessam, né, se a gente for pensar no Brasil, na comunidade, na sociedade como um todo, né? Dificilmente alguém lá da Unidade Básica de Saúde, do território, vai pegar um artigo científico para ler sobre a nossa abordagem, né? E às vezes até pode pegar, mas a linguagem às vezes é meio rebuscada, né? A gente ainda não está totalmente acostumado a escrever para o público em geral, porque as revistas nos exigem cientificidade, né? Uma linguagem científica. Então, a gente pensou que um documentário, né, seria de uma forma, uma linguagem mais popular e mais acessível à sociedade de forma geral, né, porque todo mundo acessa o YouTube, né, hoje em dia todo mundo consegue acessar essas plataformas, então a gente pensou num curta para falar um pouquinho, mostrar um pouquinho dos resultados da tese. Posso passar? Então, convido a todas, todos e todas para a gente assistir junto aqui. Pode ser que saia algum latidinho no fundo, porque eu tenho 5 cachorros. Vamos lá. Peraí. Deixa eu ver como é que tá. Tá compartilhando ainda, né? Agora acho que deu.
Vou começar, tá? E vocês me falam, só deixa eu aumentar aqui o volume. Ai, gente, desculpa, meu microfone estava aberto, eu não percebi. Mas, Roberta, se Oi. você está compartilhando em uma aba, Uma guia. porque aí você consegue. Uma guia, isso, perfeito. Isso, uma guia, uma guia. Vou passar, tá bem? Desculpa, não perguntei se você já usava o Google Meet. Não, tem problema, tem problema. Ah, tá bom. Revelação. Eu ouço vozes. Vozes que você não ouve. Mas isso não deixa de ser real para mim. Não é porque eu vejo coisas que você não consegue ver que elas não estejam lá, em um lugar que somente eu consigo acessar. Eu sinto cheiros que não encontro em nenhum outro lugar, nem fragrâncias, nem as rosas que estão por todos os lugares. Eu sinto toques, umas mãos de ninguém. Será que você, assim como eu, ouve vozes, vê, sente coisas que só você consegue perceber? Eu posso fazer você acreditar que, para mim, elas são reais. Mas para isso, é preciso primeiro você se interesse em mim como sujeito, do que nas minhas vozes como sinal de que algo comigo vai mal. Eu queria que você soubesse que não sou a única a escutar, porém a minha experiência aprendi que é singular. Aprendi que alguns sujeitos lidam bem com suas vozes, outros ajuda precisam buscar, mas que ao aprender que são mais fortes que suas vozes, a chama da vida volta a brilhar. Eu escuto muitas falas, eu escuto som de animais, eu escuto barulhos, ruídos, chiados, escuto músicas também. Eu ouço vozes de conteúdos positivos, negativos. Eu ouço vozes de pessoas que eu nunca conheci, de pessoas conhecidas, né? E também ouço zumbidos quando eu estou muito estressada. E às vezes eu escuto também algumas mensagens, né? Às vezes em sonhos, às vezes até mesmo uma mensagem que vem, né? Me avisando de alguma coisa e que posteriormente isso acontece. Agora, quanto a vultos, tem vultos que eu consigo ver bem, outros já não dá para distinguir o que é. Tem outros que dá. Porque a gente vê também, vê vultos, né? Vejo vultos de pessoas, vejo vultos de animais, pessoas eu vejo de diversos tamanhos, às vezes do tamanho daquela árvore que está ali atrás, maior. Eu falo que eu sinto cheiros, né? Que eu ouço cheiros, que cores que tem cheiros também, às vezes sensação de toque na pele, então não fica só nas vozes, né? Eu também às vezes sinto outros cheiros, que não são só cheiros de perfumes. Eu sinto o cheiro do tabaco, eu sinto o cheiro de sangue, enfim, uma diversidade de cheiros. Geralmente eles estão avisando, comunicando de alguma coisa. Porque eu não gostaria de ouvir vozes, nem de ver vultos, porque não é bom, né? Eu tive que, para bem de eu melhorar, a doutora pediu para mim usar fone no ouvido, ouvir música, para poder, porque tinha coisas que vinha assim, aquela voz que eu não sabia o que fazer, se era da minha cabeça, entendeu? Os meus pensamentos normais, ou se era do além mesmo. Eu vivia torturada. Quando eu conheci o grupo de ouvidores de vozes, foi muito interessante, porque eu sempre tive uma relação muito positiva com as minhas vozes. Elas nunca me atrapalharam, né? Eu nunca acessei algum serviço de saúde mental em função dessa experiência. Mas ao conhecer o grupo, eu vi que isso não era uma realidade de todo mundo. Tem muitas pessoas que sofrem com essa experiência, né? Então, aquilo que para mim era algo positivo, algo que me motivava, que me acalentava, para outras pessoas não eram igual.
né? E aí eu passei a não romantizar tanto essa experiência. Então foi uma experiência muito rica eu poder conhecer tantas outras pessoas que tinham as mesmas experiências que eu, ou experiências muito parecidas, e também ver que, assim como isso não me afetava de forma negativa, para muitas pessoas pode ser uma experiência que traz sofrimento mesmo, né? Então, conhecer essa diversidade de pessoas e escutar os relatos, trocar histórias, para mim foi muito importante. E principalmente por saber que tem um espaço tão potente, né, e de luta e resistência. Quando eu estive no primeiro grupo, né, antes da pandemia, num grupo presencial, eu pude entender o sentido que ele tinha, né, principalmente um sentido de liberdade, sentido de as pessoas poderem falar sem serem julgadas, né, sem terem um rótulo, sem terem um diagnóstico. Elas poderiam falar sobre a sua experiência. Eu poderia contar sobre o que eu senti, sobre o que eu passei, sobre como foi essa experiência para mim. E eu poderia encontrar pessoas que também passaram por essa experiência. O fato de poder conversar sobre isso, de poder dialogar, de ser escutada, de poder escutar outras experiências, outras formas de lidar com essa experiência, né? Por exemplo, eu comecei a fazer, claro que eu não faço todo dia, mas a fazer um diário. Então as minhas vozes, que elas têm um conteúdo às vezes negativo, elas são muito insistentes, né? Então, nessas situações de fazer o registro, tem me ajudado a enfrentar essas situações, né? E vários outros momentos, porque no grupo a gente não conversa sobre as vozes, a gente conversa da vida, né? E a vida, ela está transversalizada. As vozes são a vida são as vozes, né? Então, um pouco nesse sentido. Então, faz toda a diferença, né? Mas eu quero afirmar e registrar que é um grupo na perspectiva do Movimento Internacional de Ouvidores de Vozes, que não é um grupo para a gente calar nossas vozes, mas um grupo que nós, as nossas vozes, têm um espaço. Se não é Deus, os orixás, que eu não posso esquecer, e vocês, eu não estaria mais aqui. Porque minha família também tem problema, doenças, não entende. E jamais vai dar para entender nós, né? Eu já vi, e outras pessoas também. Né? Por eles a gente tentaria, não é? Na sociedade, a gente é discriminado mesmo. Isso aí é verdade. A gente sente na pele. Quando eu conheci o movimento de ouvidores de vozes, eu vi que poderia ser diferente. Porque antes dele, eu entendia as vozes ou como algo ligado à religião, ou como algo ligado a algum transtorno mental, né? E quando eu entrei na faculdade, isso ficou bem forte, né? Essa dualidade, esse pensamento, ou essa pessoa escuta vozes, ou está relacionado à questão da mediunidade, de alguma espiritualidade, religiosidade, ou está ligado a algum transtorno mental. E aí, quando eu conheci o movimento de ouvidores de vozes, eu me dei por conta que entre o 8 e o 80 existem várias possibilidades para dar sentido e significado para essa experiência. É como acordar todos os dias, né? É como uma forma de comunicação de mim comigo mesma, né? Numa outra linguagem, que é a linguagem das vozes, mas também de outros entes comigo, né? Então esse é o sentido que eu dou para as vozes. Elas são parte de mim, mas também tem essa relação, né, com essas outras possibilidades de vida que nem todo mundo percebe. A gente não estava sabendo que o Marciano tinha falecido. Eu estava com a avó, ela de testemunha. O telefone tocou 3 vezes, a gente foi atender, não era ninguém. Não, né, ele estava no meio, enfim. Bateram palma, a gente ia na frente, não via ninguém. Então, a gente viu que aquilo ali era uma coisa espírita. Uma coisa que era tipo um aviso, que ia vir, entendeu? Uma notícia. E veio, né? Depois de acho, mais de meia hora. Poder falar da tua experiência, poder contar das tuas estratégias, aprender com o outro. Eu acho que isso é a potência do grupo. É fundamental porque ao mesmo tempo que vai fortalecendo as pessoas, vai balançando essa estrutura manicomial, né?
seja as estruturas físicas, porque nós ainda temos manicômios, e seja as estruturas mentais, né? Porque a gente também está se desconstruindo nesse processo. Nós também, inclusive, temos nossos preconceitos, a gente também está se desconstruindo. A luta antimanicomial, ela é muito importante porque ela vai além de ampliar os serviços de saúde. Ela não é simplesmente fechar manicômio, fechar o hospital psiquiátrico e abrir serviços, né? É mudar essa lógica manicomial que a gente tem ainda aqui, né, dentro da gente. É quebrar paradigmas, é entender que a experiência de ouvir vozes não é necessariamente um sintoma de transtorno mental, né, que ela é uma variação humana, né? Então ela traz, eu acho, uma outra oportunidade da reforma se rever, né? Rever as velhas práticas psiquiátricas que ainda persistem dentro da reforma psiquiátrica, né? E isso é uma forma de produzir modos de subjetivação, de novas subjetividades e de que as pessoas podem pensar diferente, né? De não ver que o destino de pessoas que ouvem vozes é o manicômio ou situações manicomiais de segregação, né? Mas sim a liberdade, e que a liberdade seja para todas as pessoas. Não pense que o que você vive, o que você sente é algo anormal. Tem pessoas como você. Não necessariamente isso vai ser algo associado a alguma patologia, alguma doença. Não vai ser algo também espiritual. Isso é uma coisa que tu vai ter que descobrir, né? Mas tu não precisa descobrir sozinho. E não desistam de procurar e de falar da experiência. A gente vai encontrar preconceito pelo caminho, né? Mas falar sobre isso também é uma forma de enfrentar e a gente se sentir forte para fazer isso. Não ter preconceito, né? Quando a gente encontra alguém que não tem o mesmo entendimento ou que tem experiências diferentes do que a gente normalmente tem. E orar, pedir para Deus também, né? É muito importante. Mas não pedir só para si, pedir para o próximo. Porque o mundo inteiro está precisando, né? De uma graça, do milagre. Oi, abre alas que eu quero falar. Oi, abre alas que eu quero contar. Eu ouço vozes, não posso negar. Eu vejo vulto em todo lugar. Oi, abre alas que eu quero falar. Oi, abre alas que eu quero contar. Essa experiência é tão singular, mas não é rara de se encontrar. Gente, que lindeza esse documentário. Eu sou suspeita para falar porque eu sou completamente apaixonada, completamente apaixonada. Eu já tinha assistido esse documentário há meses atrás, quando a Rô colocou no Instagram dela que tinha construído esse documentário, e é maravilhoso. A potência de pensar o movimento dos ouvidores de vozes, né, como um trabalho, né, justamente isso de não patologizar, nem não medicalizar a vida, né, pensar o fenômeno através de outras perspectivas, né. Gente, eu abro para vocês. A Larissa está com a mão levantada. Não sei como é que vocês querem se organizar. Se vocês já aceitam falas agora, se querem deixar para o final. Pode ser? Pode ser. Por mim pode ser Lia, Leandro. Acho que pode, né? Que aí a gente deixa a roda fluir. Pode. Larissa, quer falar? Ela colocou no chat que foi sem querer. Ah, tá, tranquilo.
Então é com vocês, gurias. Fiquem à vontade. Passar para a Andrea, que ela não estava no documentário, mas participou de todo o projeto, participou das entrevistas, então eu vou deixar para a Andrea começar. Né, Lia, pode ser? Lia, tá. Então, eu vou falar um pouquinho de como eu conheci o movimento de vozes. Foi uma coisa muito interessante, porque assim, eu entrei para o CAPES Escola no ano de 2012, vindo já de uma sequência de, vamos dizer assim, de erros médicos. Ou como eu digo, erros médicos, por quê? Porque poderiam ter me escutado mais e medicado menos. E naquele momento ali, por muito, muito tempo, em momento algum eu arriscava falar das vozes. Então eu vinha num estado de sofrimento muito grande, depressão, um sofrimento assim, eu não tenho hoje nem como explicar aquela dor que eu sentia, porque se eu tentar explicar eu volto a sofrer. Eu entro, preciso retornar para dentro daquele mundo. Então hoje eu procuro até nem falar muito. Mas eu tive, do CAPES me mandaram para a associação, para conviver um pouco com o pessoal lá. E a partir de lá, um certo dia eu estava sentada na minha casa, vegetando, como eu digo, e entrou uma mensagem da Lia. Só que eu tinha uma visão da Lia, eu gosto de contar isso, eu não tinha a visão da Lia, professora, nada. Assim, aquilo tudo que vocês leram ali, para mim, não existia. Existia um paciente da saúde mental, que eu acreditava que ela fosse, eu tinha visto ela poucas vezes, então eu imaginava que a Lia era mais doida que eu. Essa era a sensação que eu tinha. E aí ela falou se eu poderia preencher um questionário, e ela me enviou pelo WhatsApp, e eu preenchi aquilo numa confiança, como se eu estivesse falando com outro paciente, que talvez eu não teria contado se ela tivesse dito tudo que ela era dessa lista que ela falou, talvez para profissional eu não teria falado. Essa é uma certeza que eu tenho. E ali veio uma revista, eu fui me aproximando mais da Lia, do movimento, e eu fui numa palestra lá no auditório do IFSU, acho que foi, e veio um pessoal de fora do Brasil e começou a falar das vozes. Ali foi o único momento que eu me identifiquei e tinha pessoas que estavam tendo o mesmo problema que eu e que não dependiam da medicação. E cada vez que eu tentava falar, assim, que em algum momento que eu tentei falar das vozes, uma das vezes eu fui internada. Eu passei 38 dias, realmente eu estava numa fase difícil, eu ouvia muitas vozes. Quanto mais eu falava para o médico, ele vinha me visitar todas as manhãs e perguntava como eu estava, e eu falava que eu estava ouvindo vozes, os meus dias aumentavam dentro do sanatório espírita aqui em Pelotas. E aí, do nada, um certo dia, eu disse, eu não vou falar mais. E aí o doutor me perguntou, e eu disse que não estava ouvindo. Já no sábado, nem foi no sábado, foi num domingo, me mandaram para casa seguinte a essa visita do médico. Eu passei um domingo em casa, voltei novamente para dentro do hospital. E aí, no meio da semana, eu dei alta. Então, ali eu entendi que não, as vozes a gente convive, mas nem todos vão nos entender. Nem todo mundo vai entender que isso é algo que é teu, que está contigo, e que eu vou morrer com as minhas vozes. E, assim, as minhas vozes são muito, assim, é por fase. É muito como eu tô. Teve as vozes da infância, teve da adolescência, elas sumiram por um tempo, elas voltam. Tem épocas que elas são, vamos dizer assim, muito cruéis. Tem outras épocas que são sons. Eu vivi uma fase da minha vida que eu precisava ter um rádio ligado o tempo todo dentro de casa para ter outras vozes enquanto o pessoal da minha casa dormia, para mim não ouvir as minhas vozes. E isso é algo incrível porque elas não iam embora com o rádio. Eu chegava a ouvir os pastores que ficavam comigo na madrugada e aí não podendo falar nem dentro do CAPS, porque nem todos entenderiam. Eu até me surpreendi em algum momento quando uma assistente social me disse que eu deveria ouvir a palestra, que eu não consigo me lembrar o nome, até porque eu estava muito dopada na época dessa palestra lá no IFSU. Eu fui para vender artesanato e não para assistir a palestra, e uma assistente social me disse, entra lá e ouve. Dali começou a acender uma luz,
que não era só a medicação, que não era só o tratamento, e que eu tinha que aprender a conviver com elas. E o grupo de ouvidores trouxe isso, que é muito importante, é a gente conviver, é a gente olhar para as outras pessoas, saber que elas estão na mesma situação, e que elas conseguem andar na rua, que elas conseguem produzir. A gente vê aqui nessa live que a gente tem 2 pessoas extremamente produtivas. E produtivas até, vamos dizer assim, em excesso, que é ali e a Roberta, e que elas estão com as vozes e que não atrapalha, que a gente consegue conviver. E aí, com o passar do tempo, o que foi acontecendo? Eu comecei a desligar da medicação. E olha que eu tomei muita coisa. Eu tomei remédios fortíssimos, quetiapina. Eu fazia tratamento para transtorno bipolar. Tomava remédios. Eu cheguei a tomar 8 qualidades de remédio no dia. E hoje eu tomo o mínimo, que é o remédio para pressão. Mais nada. E vamos dizer assim, quanto mais remédio, mais as vozes aumentavam. E aí, hoje eu tenho a noção que tinha vozes que não eram as minhas vozes. Porque assim, eu tenho as minhas vozes, eu tenho o meu momento. A medicação me trazia outras coisas que sumiram conforme elas foram sendo tiradas. Meu organismo foi limpando e eu comecei a conseguir conviver. Hoje, assim, ó, nesse momento, eu acho que uns 2, 3 meses que eu não ouço nada. Mas do nada elas aparecem, às vezes no lugar mais inusitado, assim, ó, que a gente menos espera. Eu viro, alguém falou comigo, e eu respondo para outra pessoa. E aí as pessoas ficam sem entender. E muita gente, assim, que é o pior de tudo, é a gente não poder falar em casa das vozes. Porque eu mesma, eu tenho 2 filhos, eu tenho meu marido, eles entendem. Então, eles nem dão bola. Às vezes, se eu responder alguma coisa que não é ali com eles, eles passam aquilo ali. Mas fora é muito difícil a gente ter que se policiar, sair na rua, cuidar do trânsito, cuidar da pessoa, cuidar tudo que está no ambiente de fora e ainda cuidar da mente da gente, para que as pessoas não entendam, vamos dizer assim, ó, a pessoa está fora da casinha. Não, é algo que é meu, que eu tenho que conviver, e que realmente as gurias entendem tanto quanto eu, que às vezes a gente sofre porque tem que estar atento àquilo ali o tempo todo, né? Eu acho que eu falei um pouquinho do que... Senão eu passo a manhã inteira contando, né? Mas é muito bom te ouvir, André. Muito bom mesmo, assim, ouvir um pouco da tua experiência, né, e pensar... Eu fiquei pensando, assim, enquanto falava, né, quão inaceitável é outra pessoa ouvir vozes, né, que os outros não escutam, né? Isso parece um pouco da função das instituições totais, né? Porque quando a gente pensa no manicômio, né, é uma instituição para controlar os corpos. Né? E aí, mesmo que o manicômio, né, caia as paredes, enfim, todo mundo está ali vigiando, né? Ninguém pode ouvir vozes, ninguém pode sair um pezinho fora daquela linha da normalidade, né? A Lia, que eu ainda não escutei também. Então, bom dia de novo, gente. Quem chegou depois, né? Dizer que eu me sinto em casa, de alguma forma, né? Porque é falar da própria experiência, né? Do nosso viver cotidiano, né? Na relação com as vozes, estando elas presentes ou não, né? Mas é algo muito familiar. Então, a gente fica nervosa, obviamente, mas também, ao mesmo tempo, se sente à vontade de estar nesse espaço, de estar partilhando, assim. Fiquei pensando que é tanta coisa para falar, né? Mas eu queria agradecer a Letícia, né? Que foi muito acolhedora desde o início do convite, né? Entrando em contato, pedindo se a gente tinha familiaridade com o mídia, essas coisas, né? Então, acho que isso também vai passando uma segurança, são coisas importantes. Agradecer muito a Roberta, né? A Roberta, quando chega na minha vida, foi na época dos Versus, não sei se alguém já ouviu falar, ou já participou, e a gente espera que voltem, né? Mas eram vivências e estágios do Sistema Único de Saúde,
E aí a gente meio que não se desgrudou, assim, né? E tem uma trajetória, tanto que muitas pessoas achavam que a gente tinha um laço até conjugal. Não que não pudéssemos ter, né, Beta? Mas, enfim, não era o caso. A gente riu muito por causa disso, assim. Mas eu trago isso porque a Beta foi muito disparadora, né, também do encontro com o movimento, de se mover nessa temática, nessa implicação, e o quanto ela contribuiu, né, também para a gente poder falar das nossas experiências e sem tanto medo, porque não é só isso, não é só falar da experiência, é falar com mulher, é ter voz, né? E vira e mexe a gente tem algumas conversas, e a Beta diz, a gente tem que falar, né? Então, cada vez que tem uma oportunidade de estar falando, a gente vem para os espaços falar, né? Mesmo com os nossos medos, anseios, enfim, porque isso é importante para nós, mulheres, né? Então, eu queria fazer esse registro, assim, que isso é muito significativo. Eu sou meio enrolando na fala, tá, gente? Então, qualquer coisa também vocês vão me interferir. A Andrea, então, companheira lá da Associação de Saúde Mental, né? Eu lembro da chegada da Andrea, que me causou muita estranheza, não a Andrea em si, mas que uma profissional foi junto com ela, né? Para ela se inserir na associação, assim, parecia alguém vigiando se ela ia de fato na associação. Foi um dia que eu fiquei muito indignada, inclusive. Mas tá, eu pensei, bom, primeiro eu vou tentar entender o que está acontecendo, né? Mas dizer que a Andrea é uma grande inspiradora nossa, inclusive da criação do grupo de ouvidores de vozes, né? A Andrea é a mãe do nome do grupo, né? Vozes, nossas vozes, que essa é a nossa luta, né? E isso já diz de uma forma de lidar com as vozes, que, de fato, as vozes, elas insistem e elas falam porque elas querem serem ouvidas, né? E elas não falam só com uma voz, que quando fala a voz parece que elas estão falando daqui, né? Elas falam que nem a Kurai falou, elas podem falar em qualquer lugar, elas não se manifestam somente como voz, pode ser chiado, a Beta comentou antes, né? Vultos, enfim. Mas eu fiquei pensando um pouco do tabu em relação à loucura, né? E que um dos principais sintomas é as vozes. As vozes são um dos sintomas muito clássicos em relação a isso, né? Mas se a gente for olhar para a história, muitos loucos são gênios, né? Mas, enfim, não precisa ser gênio para ouvir vozes. Muitas mulheres, por ouvirem vozes, foram queimadas nas fogueiras, né? No tempo da Inquisição. E se a gente for pensar, Jesus Cristo é um louco, né? Porque ele ouvia vozes e tem uma legião de gente que o segue, né? Mas foi se construindo uma verdade em relação à audição de vozes. Eu trago isso também para problematizar, porque isso também tem a ver com um sistema super complicado, assim, né? Porque na minha infância, na minha adolescência, assim, eu quero dizer, um sistema que tenta dominar nossos corpos a todo momento. A gente sempre está tentando resistir, né? Patriarcado, colonialismo, machismo, etc, etc, né? Mas na minha infância era algo normal, para mim todo mundo ouvia voz e tal. Né? Mas na adolescência eu comecei a perceber que não, né? E que ouvir vozes era super complicado, enfim, né? Até então, para mim, era uma experiência tranquila, né? Mas o que a partir da adolescência eu fiz? Eu não comentei com ninguém, né? Eu silenciei minhas vozes, né? E faz muito pouco tempo que, a partir do encontro com o movimento, que foi um marco na vida, né? Foi que eu falei para o mundo, né? Que eu era ouvidora de vozes. Mas antes de chegar nisso, assim, então, aí eu fui para psicologia, né? Na psicologia eu via que também, né, se falasse, enfim, né? Aí depois fui para enfermagem, então só piorou, né? Porque a enfermagem tem uma vertente muito forte da psiquiatria, né? E tudo bem, estava convivendo com as minhas vozes, só que na faixa etária dos 20 anos, não lembro exatamente que idade, eu tive uma das experiências, ela teve um conteúdo espiritual, assim, né? E teve relacionado a óbitos de 3 pessoas. Aí foi muito ruim isso para mim, assim. Tanto que eu falo muito pouco disso ainda, embora é algo que eu teria que falar mais, assim, né? Mas aí eu tive que, como se diz, aguentar meio que tudo sozinha. Ou eu assumia um diagnóstico que qualquer profissional me daria, provavelmente, né? Ou eu me virava, assim. E foi o que eu fui tentando fazer, né? Nesse período todo. Então, quando tem espaço da gente poder falar dessa experiência, é bom porque é mais uma forma da gente ir desconstruindo, né?
o que se tem, esse imaginário social muito forte ainda na relação com as vozes. E aí, quando eu ouvi sobre o movimento, eu fiquei muito desconfiada, né? Eu pensei, é mais uma fórmula de rotular, né? Enfim, só estão chamando agora de movimento de ouvidores. E aí, no primeiro contato, que até foi uma companheira que foi fazer um estágio na Itália, enfim, eu fiquei muito reticente, assim, né? Mas aí, com a Luciane, que é minha orientadora, né? Ela volta e tinha um evento em Porto Alegre, e aí eu não queria ir no evento, na verdade, não ia no evento, né? Mas tinha toda uma situação que eu precisava ir no evento, porque senão os companheiros da associação, né, André, disseram que eles não iriam se eu não fosse. Aí eu pensei, é muita sacanagem, né? As pessoas deixarem de ir, porque a gente tem um vínculo muito forte, né? Então a gente, mesmo agora na pandemia, esse vínculo ele se mantém cada vez mais forte, eu acho, né? E aí eu pensei, não, eu não posso fazer isso, né? Uma questão coletiva, né? Uma questão individual, né? E foi um pouco contra gosto e tal. E foi aí que eu tive contato, então, com a perspectiva do movimento, né? Que tem um entendimento que é uma variação humana, e essa história ela é muito interessante, né? Foi aí também que eu tive um pouco de contato da história do movimento, e daqui a pouco eu já paro de falar, mas de como nasce, né? Não sei se vocês já leram, talvez sim, né? Que foi do encontro, a Beta pode me ajudar, porque a Beta tem a história bem presente, né? Da Patsy, né? Que ela era atendida pelo Marius Home, lá na década de 80, na Holanda, e ela estava em sofrimento com as vozes, seguia ouvindo, fazia uso de medicação e as vozes não cessavam. E aí eu me lembro muito da tua experiência, André, que você relatou uma vez lá na associação. Enfim, isso pode acontecer com muitas pessoas, né? Mas aí ela encontra... E aí eu fico pensando que esse movimento nasce dos encontros, né? Do encontro entre ela e esse cara que era o psiquiatra dela, né? E que ele também teve uma escuta interessante, né? Porque se ele fosse um tanto ortodoxo, ele não... E aí ela encontra o livro do Julian Jaynes, acho que é esse o livro, né? Que era sobre a mente bicameral. O nome do livro não é exatamente esse, né? Acho que é início da década de 60, não tenho certeza. E ele vai dizer que a gente possui duas câmeras, né? Que uma é uma parte divina, né? Que seria relacionada com as vozes. E aí, num atendimento com ele, ela diz, não exatamente desse jeito, ela diz assim para o psiquiatra: você acredita em Deus? E ele diz: sim, acredito. Por que você não pode acreditar nas vozes? Que é o que a Beta estava falando, né? Que as vozes, para nós, elas são reais. Para as outras pessoas, não, né? Outra coisa que pode acontecer é duas pessoas também terem visões, ouvir vozes, enfim, de forma compartilhada, né? Por mais estranho que isso possa parecer. Mais interessante do movimento é que isso quebra tem dois marcos importantes, né? Um deles é que as vozes são reais para quem as ouve, para quem as experiencia. E daí eles foram para um programa de TV e começaram a falar, enfim, várias pessoas, né, começaram a manifestar que ouviam vozes que não estavam nos serviços de saúde, né, porque conviviam com as suas vozes. Então, aí quebra um outro paradigma, uma falácia, talvez, da psiquiatria, uma verdade, né, de que é um sintoma de doença, né? Não que as pessoas não sofram com isso, mas nem todo mundo que ouve vozes vai ter sofrimento, enfim. Então, da minha experiência, só para ir terminando, eu ouço vozes mistas, né? Elas têm conteúdos positivos, elas têm conteúdos negativos, né? Os conteúdos negativos, aí, a partir do diário, assim, nem sempre eu faço, mas eu procuro analisar o que eles estão querendo dizer. E muita coisa tem a ver com preconceito social muito forte, né? E talvez elas falem, né? Porque justamente eu fico muito irritada. Não irritada com as pessoas, isso não é do meu feitio, mas eu fico muito irritada com as vozes, né? E eu xingo as minhas vozes. Eu mando elas pararem de falar sobre isso, né? Ao mesmo tempo, isso fez com que eu me envolvesse com muitos movimentos sociais, né? Porque eu não concordo com o que elas me dizem, ao contrário, né? Então, isso é uma das coisas. Tem conteúdo espiritual, tem conteúdo negativo, assim.
elas avisam muito, muitas coisas elas são sinais, né? Estou pensando em algum exemplo, mas enfim, conforme a gente for conversando aqui, vai surgindo. Aí uma das coisas que a Andrea falou, do medo de falar com uma pessoa que tem a formação, né, na área da saúde, um profissional, então também tem esse distanciamento, que é uma barreira que a gente precisa desconstruir, né? Que a gente olhe para o outro como um outro ser humano, né? Para além de todos os títulos que a gente carregue, mas que, claro, que as nossas formações nos atravessam, mas a gente não pode perder a humanidade que nos constitui, né? É isso. Obrigada, gente. Passo a palavra para a Roberta. Então, tá. É tão bom, né, escutar a Andrea ali, né? A Andrea falou que tem 2 pessoas produtivas, na verdade são 3, né? Porque ela produz também muito, é youtuber, é artesã, é mulher do campo, é mãe, tem vários papéis, né? E todos eles muito produtivos. Então, primeiro agradecer ao convite novamente, agradecer a parceria da Lia, da Andrea, né, agradecer as outras colegas também que fizeram esse trabalho junto conosco, que não puderam estar aqui, a presença da Thaís, né, falar também que a minha experiência, ela começou na infância, né, gente, começou aos 3, 4 anos de idade, com a minha amiga invisível, né, até eu e outra colega, que é a Cissa, que também faz parte da coletiva de mulheres que ouvem voz, a gente está trabalhando mais com a infância nesse momento, né? E a gente está fazendo um artigo onde a gente analisa, assim, ó, que a psiquiatria clássica, né, ela vê, muitas vezes, essa experiência como parte de uma psicose infantil, né, que mesmo tendo saído da nosografia, mas foi colocado lá no espectro autista, né? A psicologia ainda trabalha muito a questão da brincadeira simbólica, né, do lúdico, do simbólico, mas o movimento dá um outro significado, porque a brincadeira simbólica, ela está no campo da imaginação, da criação da criança, né? E nós sabemos que tem crianças que aquela experiência, ela não é criada, ela simplesmente surge, né? Surge para nos dizer algo que não está no campo do lúdico, não está no campo da imaginação, está no campo extrasensorial, está no campo da experiência, né? E que isso é importante ser validado também, porque a voz das crianças, se a nossa voz, enquanto adultos, né, ouvidores e ouvidoras de voz, é silenciada e marginalizada, imagina a voz de uma criança e de um adolescente que passa por essa experiência. Muitas vezes ela não é validada como algo real e como algo que possa trazer sofrimento, sim, para essa criança. A minha experiência, ela não foi sofrida, digamos assim, eu nunca fui institucionalizada, porque eu venho de uma origem, né, de uma família umbandista, e nós vivemos num país altamente religioso, né, que tem uma diversidade de religião. E se nós formos ver, todas as religiões católicas, evangélicas, de matriz africana, umbanda, né, espírita, elas têm alguma ligação com esse tipo de experiência, com vozes, com visões, né? Cada uma dando seu significado de acordo com sua crença. Para umas vai ser possessão demoníaca, para outras vai ser mediunidade, para outras vai ser obsessão, né? Um guia, né? Então, nem sempre também a experiência, por ser religiosa, ela vai ser algo positivo. Dependendo da crença que eu encontro, né? Eu posso também receber dessa crença um rótulo que pode me estigmatizar, mas ele não vai ser tão estigmatizante como o rótulo que a psiquiatria nos coloca. Porque o rótulo da psiquiatria já vem junto a periculosidade, a agressividade, né? Vocês podem ver que tudo que é crime que acontece, né, hediondo, essas coisas, todo mundo quer botar um atestado de sanidade mental, né? Então, a mídia também contribui para isso, né? Como se todas as pessoas que ouvem vozes ou que têm algum sofrimento psíquico são violentas, e não é verdade. E a religião, ela acaba acolhendo de uma forma mais humanizadora, né? Assim, em relação à psiquiatria clássica, digamos assim, porque algumas também vão querer fazer rituais lá, para desobsediar, para fazer, né? Para dizer para a pessoa tirar aquele espírito, enfim, mas pelo menos ela trata a pessoa no campo humano, né? Da humanidade, não retira ela do seu local familiar, da sua sociedade. Então, isso também é importante, né, da gente ver que o sentido que cada pessoa dá, não quer dizer que ele não vai
ter sofrimento. Eu não tive sofrimento porque na minha família isso foi muito naturalizado, muito mais do que normalizado, foi naturalizado, porque é da nossa natureza, né, na casa de quem tem essa crença, ter esse tipo de fenômeno. Mas, na minha própria família, lá na família da minha avó, meus tios, avós, que tiveram a mesma experiência que eu, mas a família não tinha a mesma crença, eles foram institucionalizados, né? Eles foram diagnosticados como esquizofrênicos, eles sofreram institucionalização, eles sofreram medicalização, né? Eles sofreram preconceito da sociedade e também de alguns parentes, né? E isso a Santa Helena traz muito no documentário, né? Que muitas vezes a família não sabe aceitar e não sabe acolher. E quando a gente trabalha com as crianças e com os adolescentes, a gente também trabalha com a família, porque muitas vezes quem se assusta com aquilo e quem vê o problema não é em si a criança, mas os pais irresponsáveis. Porque muitas vezes para a criança aquilo é algo muito natural. Como disse ali, para mim todo mundo tinha aquela experiência também, né? A Kurai, né, que tem uma descendência indígena, Guarani, ela não trouxe no documentário, mas ela traz em outros momentos que para ela é muito complicado fazer essa divisão do que é ela, do que é, porque tudo é ela, entendeu? Tudo constitui ela na subjetividade dela como sujeito, né? Mas só que a gente tende a nos fragmentar, né? Ah, isso aqui é da minha consciência, isso é do meu inconsciente, isso é da minha espiritualidade, porque mesmo eu tendo a minha religião e dando sentido muito da minha experiência para esse lado, tem outras experiências que não está ligado ao campo da religiosidade, está ligado ao campo das minhas angústias, da minha ansiedade, do meu estresse, da minha preocupação do dia a dia, né, do meu inconsciente, e é interessante a gente poder reconhecer isso, mas a gente só reconhece a partir do momento que a gente fala, né, e o não falar, e o silenciar, e o medo do preconceito, vou dizer para vocês, causa mais dor e sofrimento do que propriamente a experiência, né? Do que propriamente, porque se a gente falar, ó, tô escutando uma voz que tá me dizendo, eu, por exemplo, eu não tenho conteúdos depreciativos ou de comando, mas já tive conteúdos negativos. Mas, por exemplo, vem uma voz e fala, olha, tu vai quebrar uma perna, né? Digamos assim, bom, vamos conversar com alguém, né? Aí a gente aprende que as vozes falam muito em metáfora, né? Quebrar uma perna, bom, tá relacionada a caminho, será que não é por aí que tu tem que ir? Será que tu não vai, né, te quebrar se tu for por esse caminho, né? Vamos ver. E aí os grupos funcionam isso, né? Como um lugar seguro de compartilhamento, onde todo mundo, apesar de ter a mesma experiência, vê que tem a sua singularidade, é a mesma coisa que a dor, né? O Cardano fala muito isso num artigo. A dor, ela é muito particular de cada um. Tu pode falar sobre a tua dor, mas é impossível que o outro sinta a tua dor. Mas por ele também sentir dor, ele pode compreender até um certo momento. Depois daquele momento, é tu contigo mesmo. E isso causa angústia, desacomodação, mas dentro de um grupo, quando a gente partilha isso, né, quando outras pessoas trazem as suas vivências, se torna mais fácil da gente criar estratégias de lida, de convivência, de enfrentamento com essa experiência, porque para o movimento, ouvir vozes não é o problema. O problema é como tu te relaciona com essa experiência. Por que algumas pessoas que têm essa experiência acessam serviços de saúde e outras não? Por que algumas pessoas lidam nisso de uma forma natural e outras não? Devido à relação que a gente estabelece com elas. Bom, eu sempre achei que era algo natural, eu nunca senti necessidade de acessar um serviço de saúde, né, por causa delas, mas outras pessoas não têm esse entendimento, né, e até porque são experiências diferentes, né, são vozes de comando, são vozes negativas, vozes depreciativas. E isso, para mim, quando eu participei dos grupos, foi importante, porque senão a gente tende a romantizar a experiência, dizendo que ela é linda, ela é maravilhosa, e aí a pessoa não se encontra nem lá no grupo que romantiza e nem na psiquiatria que demoniza, né? E ela diz assim, cadê o meio termo? Cadê o caminho do meio, né? Há outras possibilidades, e o movimento traz isso. Vou parar um pouquinho, que aí a gente abre para o pessoal conversar. Acho que a Thaís já levantou a mão, tá aqui, mas só agradecer. Thaís, quer falar também?
Acho que tá com o microfone desligado, Thaís. Tá ouvindo? Agora foi. Então, a minha experiência com o grupo de ouvidores de vozes foi muito engraçada, em termos, né? O meu filho, eu tenho um filho especial, né? Ele tem 11 anos. Com 9 anos, ele foi diagnosticado com esquizofrenia, né? Através da Cissa, né? Eu conheci o grupo, eu fui apresentada a Cissa e ela me apresentou o grupo, né? Meu filho hoje participa do grupo de ouvidores de vozes infantil, né? Vou dizer assim, ó, que é muito rico, né? Porque eu sou uma pessoa que fica estudando muito, eu sou muito curiosa, né? Então, tudo que puderem me dar de informação, eu não sou ninguém, gente, eu vou dizer assim para vocês, não sou ninguém em termos de grau de escolaridades, né? Eu não faço faculdade, voltei a estudar novamente, estou vendo o que eu vou fazer ainda, né? Se vou fazer, é relacionada, é uma área que eu vou pegar assim, ó, saúde mental, tá? A gente vê que tem muita gente, mas muita gente, com essa função da pandemia, as pessoas, infelizmente, estão ficando totoca, como eu digo, né? A gente fica muito naquela do ficar em casa, não ter com quem falar, né? Eu tenho crises de ansiedade, né? Fui diagnosticada com crise de ansiedade, né? Sempre me diziam que era depressão, né? E eu dizia que não era depressão, porque eu não vejo como uma depressão, porque eu não tenho tristeza, né? Mas a minha depressão, na realidade, é o humor do Ricardo, né? Vamos dizer assim. Eu vivo, literalmente, para o Ricardo e para a Isadora, que são os meus filhos, né? A Isadora tem 15 e o Ricardo tem 11, né? O Ricardo, ele é foi diagnosticado com esquizofrenia, fui atrás, corri atrás e descobri que ele não é esquizofrênico, né? Que não tenha esquizofrenia nessa idade, mas é muito difícil, né? E o que me levou a isso? O Ricardo estava sendo atendido lá pela Faculdade de Medicina, né, da UFPEL, e o médico nos atendeu 3 vezes só. Depois só foi pelo relato meu, porque aí entrou a pandemia, né? E só foi nem era por videochamada, era por telefonema. Quando o médico chegou para mim e disse assim, olha, mãe, eu já tenho diagnóstico do teu filho, ele é esquizofrênico. Eu digo, como assim ele é esquizofrênico? Pirei, literalmente pirei. Aí fui no posto aqui perto de casa, o pessoal já me conhece, né? E eu tenho um agradecimento maravilhoso aqui pela UBS Crespo, porque são as pessoas maravilhosas, são os médicos maravilhosos, né? Cheguei lá e digo assim, gente, pelo amor de Deus, me ajudem, porque eu preciso conversar. O Ricardo foi diagnosticado e eu não aceito isso. E ele disse, mas Thaís, como é que tu não vai aceitar? Eu digo assim, gente, pelo amor de Deus, o homem não me conhece, vai saber se a mãe não é mais doidinha que a criança, né? E ele disse assim, olha, Thaís, eu também acho meio difícil. E aí eu conhecia a tia da Cissa, né? E aí, conversando com ela disse assim, Thaís, eu posso te apresentar uma pessoa? Posso dar teu contato com uma sobrinha minha? E aí ela me deu o contato da Cissa. E daí começamos. Vai fazer 1 ano, né, que eu estou participando do grupo de ouvidores de vozes. Conheci a Lia através da Comissão de Saúde Mental, né? Adoro, Lia, quando tu fala. Amo quando tu fala, tá? E vou te dizer assim, ó, conheci mais um pouquinho da outra parte da tua história, porque tu faz parte também de um outro grupo, né? Que é o grupo dos Loucos por Loucos, se eu não me engano, né? A minha sobrinha participa e a minha irmã também, né? Então é muito legal, assim, sabe? A gente vê a dimensão do que é, né? E eu vou dizer assim para vocês, olha, eu tô maravilhada com essa live, sabe? Porque é infinito, sabe? E é muito aquilo como a Roberta diz, os médicos hoje, se tu vai falar alguma coisa referente tu tá escutando alguma coisa, tu teve alguma... Eles vão sempre generalizar para uma coisa totalmente diferente, né?
Eles vão levar lá para o lado da saúde mental, e na realidade, às vezes, nem é isso, né? Pode ser uma parte espiritual também, né? Eu sou umbandista, sou umbandista, mas eu pedi licença, né? E aí fui procurar o kardecismo, né? Para poder entender um pouquinho, né? Então, é aquilo que eu estou sempre dizendo. Procurem saber. Toda vez que eu sempre conheço alguém, falo com alguém, meu filho participa do Serenep também, né? Que tem uma mãe desesperada, que está lá bem... eu já não sei mais o que eu faço. Não. Gente, calmem, não é assim que funciona, né? E eu procuro sempre ajudar, né? Quem precisa, mesmo eu não tendo o grau de experiências que vocês têm. Mas eu acho que a experiência não é dada só num diploma, não é só dentro de uma sala de aula, mas sim a vivência, né? Por eu viver muito tempo nessa função da área da saúde, né? Porque eles ficam, na realidade, pipocando, né? De um lado para o outro. Então, eu acho que esse lado teria que ser mais explorado, né? Não só aqui, né? Mas em toda a rede, né? Não só em lives da enfermagem, em lives de psicologias, mas sim colocar esse serviço em UBSs, gente. Entendeu? Colocar para as pessoas saberem, e até mesmo os profissionais terem um pouquinho de conhecimento sobre isso. Porque, às vezes, muitas vezes, tu vai para dentro de uma UBS, e às vezes tu só precisa conversar, né? E tem vezes que não... Tem gente que não entende, né? Os próprios profissionais não entendem, né? Que é só aquele momento de 5 minutos de conversa, né? E até tu indo na frente de uma UBS, tu estando ali, tu vê... Tu tem infinitas histórias, né? E às vezes a pessoa nem precisa entrar dentro da UBS, tendo uma pessoa ali na frente, conversou 5 minutos, aquilo já deu um alívio para aquela pessoa, né? Então, eu acho que seria muito importante, né? Não só aqui, né? O Letícia, Beta, Lia, né? Não só para cá, né? Mas sim também para UBSs, né? É uma ideia que eu estou dando para vocês, né? Eu não sou profissional na área de saúde, né? Tô entrando a recém para esse ramo, né? Mas vou dizer assim, muito, muito, muito obrigada, Roberta, pelo convite. Com licença, Thaís. Eu tenho uma contribuição, eu trabalhei na UBS, né? Como estagiária lá no início do curso, né? E trabalhei no CAPS também. E realmente as pessoas, às vezes, principalmente na UBS ali, né? Elas precisam ser ouvidas, né? E muitas vezes isso não acontece. Tanto eu tenho um relato assim de que chegavam às vezes moradores de rua, né, para pedir auxílio, para pedir ajuda, né? E sumia todo mundo, ficava só eu lá, sabe, no balcão atendendo. Sumia. Então, assim, meio nojento o que eu vou falar agora, mas, por exemplo, era ouvir eles precisavam ser ouvidos, e muitos deles tinham, assim, eles dormiam geralmente na rodoviária, eu trabalhava no Sombrio, e muitos deles tinham, bichos de pé, e não sei, sumia todo mundo quando chegava um morador de rua para ser ouvido, para ser acolhido naquele momento, sabe? E eu acho isso assim muito absurdo, porque são profissionais treinados. Eu era estagiária, sabe? Então eu atendi várias pessoas assim em situação de rua que chegavam no OBS para serem ouvidos até, né? Para contar a história deles. E também para resolver assim probleminhas que eles acabavam adquirindo na rua, né, por morarem na rua. Então, assim, falta um pouco das UBSs, assim, essa parte da atenção, sabe? Dessa acolhida, eu acho, assim, né?
Não sei se entra bem no assunto, mas eu creio que falta um pouco, assim, sabe? Posso seguir? Claro. Então, assim, falar um pouquinho do que a Thaís trouxe, né? E acho que foi a Jaqueline, né? Que fez uma excelente, as duas fizeram uma excelente contribuição, né? A Thaís falou, assim, do papel, né? Eu não tenho formação, né? Mas dentro do movimento internacional de ouvidores de vozes, isso é o que menos interessa, porque interessa é o saber do expertise por experiência, que é daquela pessoa que vivencia e passa por essa experiência. Tanto é que os grupos que a gente forma, em geral, eles não têm trabalhadores, profissionais de saúde na sua coordenação, né, na sua organização. Quando tem, é uma participação muito indireta, né? Aqui no Brasil é que ele se constituiu um pouquinho diferente, porque esses grupos começaram dentro dos serviços de saúde mental, muito do interesse de trabalhadores que estavam nesse serviço em parceria com um grupo de pesquisa, tá? Mas, em geral, os grupos de ouvidores de voz, eles partem dessa perspectiva do saber horizontalizado, né? Ninguém sabe, tipo um Paulo Freire, né? Ninguém sabe, não há saber mais, não há saber menos. Há saberes diferentes e eles se complementam. E é isso que acontece. E mesmo quando tem algum profissional de saúde dentro desse grupo que faça parte, o saber dele, ele não está acima do saber daquela pessoa que vivencia, porque eu posso saber sintomas, eu posso saber o medicamento, eu posso saber a terapia não medicamentosa, mas quem sabe realmente da minha experiência, da minha vivência, quem pode falar sobre ela com autoridade, sou eu, né? Sou eu. E isso é um papel interessante do movimento, né? De dar essa autoridade, muito mais do que protagonista. Nós somos roteiristas, porque a gente pode escrever a nossa história, a gente pode narrar ela com as nossas palavras, sem precisar de um terceiro para lá e digitar. Quanto à questão da que a Jaqueline trouxe, a gente aí fala de um papel da formação, o quanto é importante essas abordagens, né, que falam de novas abordagens, mas a Lia disse que de novas não tem nada, e eu acredito também, então eu prefiro falar boas práticas em saúde mental, devem ser inseridas nos cursos da área da saúde como um todo, né? Não adianta ser só enfermagem, psicologia, trabalhar com as boas práticas, se a gente vai para um CAPS ou para uma unidade básica de saúde, vai trabalhar com médico, com técnicos em enfermagem, com assistente social, com o recepcionista, com o vigilante, que muitas vezes é quem recebe a pessoa lá na porta, né? A educação permanente é fundamental dentro dessas boas práticas em saúde mental. Nossa formação, principalmente eu vou puxar para a nossa aqui da enfermagem e da medicina, ela é muito voltada para as tecnologias duras, né? Saber ler um ecocardiograma, saber ver um raio-x, mas a gente se perdeu em utilizar aquilo que é mais importante, que são as tecnologias leves, que é a comunicação, o diálogo, a escuta afetiva e aberta, sem preconceitos, né? Isso muitas vezes é desvalorizado. Eu dou aula no técnico em enfermagem, muitas vezes eu digo assim, mas o que o técnico em enfermagem faz em saúde mental? A gente mal aplica medicação, a gente dá... Eu digo assim, gente, mas escutar, dialogar, acolher, comunicação terapêutica, relação terapêutica, né? E isso é em todos os serviços da rede. Tem que estar na urgência e emergência, porque atender uma urgência e emergência em saúde mental não é a mesma coisa que atender uma urgência e emergência de uma fratura, de um acidente. Requer mais tempo, requer um manejo adequado, e isso a gente está se perdendo na formação, né? A gente está formando excelentes técnicos, mas a gente está esquecendo de formar também excelentes técnicos com essa afetividade que muita gente acha que é mimimi, e não é, né? Porque para ser afetivo também requer estudo, né? Não é simplesmente, eu nasci com um dom. Não, é ciência também, né? Desenvolver amorosidade, desenvolver diálogo, desenvolver essas tecnologias também requer ciência, requer comprometimento e requer estudo. A Lia está com a mão levanta.
Não, só porque eu fiquei muito tocada aí pela tua fala, Thaís, assim, o que vale é essa tua experiência e todo o relato que você traz, né? Porque as estratégias do movimento de defesa dos direitos das pessoas que ouvem vozes, né, é que esse movimento, ele nasce, ele brota pela expertise da experiência, né? Então, e aí se a gente for ver muitos movimentos, a luta feminista também, né, brota da onde? Daquilo que a gente sente na pele, né? Que, como diz o Paul Valéry, o mais profundo é a pele, né, gente? Então, essas coisas vão, assim como vão surgir outras e outras lutas, né? Então, acho que isso é super importante, não é um saber menos, né? Ou melhor, é um saber, né, que compartilhando ele é tão grande e tão grandioso. Eu fiquei lembrando dos nossos grupos, né? Os grupos de ouvidores é uma aposta no encontro. Então, quando a gente se encontra, não tem essa saber mais. Bom, eu conheci uma pequena Ana, a gente se conheceu. Nenhuma sabia do currículo da outra, até porque isso, né? Mas, assim, o quanto uma se afetou nesse encontro com a outra. O que nos afeta? Por que nos afeta? Né? E esse afeto, o que nos move, né? E, por exemplo, no nosso grupo, a gente não tem uma coordenação, a gente tem cogestão, a gente decide tudo junto, a gente pactuou, quem é que vai estar conduzindo o grupo na próxima, né? Então, a gente vai fazendo um deslocamento de lugar e também ocupando lugares que a gente nunca imaginava ocupar, por exemplo, de estar mediando um grupo, né? Pode parecer coisa simples, idiota, mas você não precisa, né? Não, não é isso. Pode ser uma grande coisa para uma pessoa. O que é simples para uma pode ser muito grande para outra pessoa. E outra coisa, eu e a Thaís, a gente se conheceu lá na Comissão de Saúde Mental porque a luta é terapêutica, né? Tanto no movimento dos ouvidores, nos mais diversos aspectos, né? E, então, difundir, quanto mais pessoas souberem sobre isso, melhor. Uma vez eu fiz um teste numa rodoviária, eu estava indo viajar, não lembro para onde. E aí uma senhora sentou do meu lado, conversa vai, conversa bem, né? Porque dialogar, a gente tem que dialogar com as pessoas. Aí, eu sou ouvidora, né? De repente a mulher vazou do meu lado. Né? E também tem, claro, eu já estava numa época que eu conseguia lidar bem com isso, né? Talvez se fosse num outro momento da vida seria bem mais difícil para mim. E dentro do ônibus conversar, não, então tu é médium, né? Então isso que a Beta também trouxe, a questão de alguém interpretar a nossa vida, a nossa experiência, né? Então é muito fácil a gente interpretar para o outro. Isso em qualquer lugar, inclusive nas pesquisas, na psicologia, em qualquer área, né? Mas todos os espaços que a gente puder desconstruir, seja na formação, nessa sociedade, que a gente ainda tem muita coisa, porque a gente ainda mantém os manicômios de pé, né? Tanto os mentais quanto os físicos. Enfim, eu acho que a gente tem muito trabalho pela frente, mas eu penso que estamos no caminho, né? Começamos com poucos grupos de ouvidores no Brasil, hoje já são, acho que mais de 100 grupos, né, espalhados por aí. Enfim, são várias as estratégias, né? E uma delas é o controle social, sim, nós temos que disputar esse lugar, tem que fazer isso aí, de levar para dentro essa discussão. Tem resistência, tem muita resistência, mas hoje tem muita gente dos serviços que, olha, tem grupos de ouvidores, né? Então, isso também é interessante. Ao mesmo tempo que tem gente que diz, não vai no grupo de ouvidores. Tem gente que diz, vai. Enfim, né? Só isso. André? Uma coisa, assim, que eu acho que a gente não falou ainda, que é muito, muito importante, pelo menos para mim, que eu fui paciente, né? É a família. Porque, vamos dizer que para a gente chegar até o grupo de ouvidores de vozes, para a gente chegar a um tratamento, porque nem todos que ouvem vozes, eles estão ouvindo vozes, porque, tipo, quando eu vou chorar, eu vou espirrar, é meu, é natural. Ele tem muita gente que as vozes são sofrimento e realmente precisam de ajuda. Eu tenho até muito medo disso, de interpretar errado o grupo de ouvidores. A gente sabe que tem pessoas que precisam de tratamento, tipo a Santa Helena, né? Que não pode jamais abrir mão de tratamento. E tem pessoas como eu que está vivendo sem tratamento nenhum e eu estou vivendo, como eu digo, é tipo espirrar. Acontece, nem sempre, mas às vezes está ali. Mas a família é muito importante, porque toda essa minha caminhada com um grupo de ouvidores, a minha caminhada no CAPES, os erros médicos, eu tive alguém do meu lado e que ouvia o médico e me ouvia. Então, quando o médico dizia que era para dar o remédio, ele ia lá e gastava o que não tinha para comprar o remédio.
Mas quando eu comecei a dizer que eu também não queria mais, que aquilo não me fazia bem, que não dava, ele também ficava ali, vamos dizer assim, ficava comigo o tempo todo com as reações, porque cada vez que eu retirei uma medicação, vi uma reação diferente junto. Não é, hoje eu não tomo mais e pronto. Então, e caminhar junto contigo. O meu caso, eu tenho o Vitor, né, que é meu marido, que por um certo tempo ele ficou tipo ali, ele se perdeu dentro da saúde mental e nem sempre tinha pessoas que chegavam dentro do CAPS, achavam que ele era um trabalhador do CAPS, outros achavam que ele era um paciente, e ele sempre dizia, perguntava para ele, tu é paciente? E ele dizia, sou. E aí perguntava para ele, quanto tempo tu estás aqui? E ele dizia assim, eu tô desde 2011, eu espero aqui na recepção antes de sair da sala. E ele estava paciente lá, com paciência, me esperando. E a família é muito, muito, muito importante. Não tem como a gente chegar em local nenhum, principalmente quando a gente começa a se dar por conta que tem outros locais, se a gente não tiver alguém junto. Porque eu conheço pessoas que ouvem vozes e que eu tenho certeza que poderiam estar no grupo de ouvidores, que poderiam estar tendo um tratamento. E como aqui é zona rural, né? A zona rural tem muita coisa escondida. Não só a alimentação, o trabalho, a gente tem o descaso, a gente tem problemas de saúde, a gente tem pessoas com problemas mentais que foram tratadas errado e estão aqui e vão continuar pro resto da vida. A gente tem aquelas famílias que esconderam os doentes mentais, porque vergonha ter, e isso acontece, né? De esconder, principalmente o Down. Tem pessoas aqui que tem pessoas, crianças, que cresceram escondidas, sem entrar na sociedade, né? Sem ter um tratamento. E eu acho que se a gente não tiver um familiar, não tiver um amigo, alguém muito atento para apoiar, é muito difícil da gente ter um controle em qualquer maneira, ou dentro do grupo, ou dentro da área da saúde. E outra coisa que eu sempre digo assim, o enfermeiro é a porta para tudo. Eu não chego no posto de saúde sem passar pelo enfermeiro. E os meus erros médicos começaram dentro da enfermagem. Talvez a minha primeira enfermeira, quando eu entrei com uma crise de nervos dentro do posto de saúde, ela tivesse parado para perguntar o que estava acontecendo na minha casa, na minha família. Eu vinha com um problema, as gurias sabem, eu passei com um problema muito sério com um irmão com HIV. Então, essas coisas viraram uma bola de neve muito grande. E ali eu não fui ouvida. Talvez se alguém, aquela enfermeira que eu passei por vários dentro da UBS, parassem para me escutar, talvez eles não teriam me dado a medicação. Eles teriam modificado a minha trajetória de 2012 até os dias de hoje. Porque mesmo dizendo, hoje eu escuto voz, eu consigo me entender, eu consigo conviver com elas, eu trouxe sequelas enormes, né? Meu corpo não aguentou meu tempo de medicação. Então, foi acontecendo outras coisas, né? Então, eu acho que a família é importante, e às vezes eles não estão atentos, ou não querem, vamos dizer assim, é mais fácil medicar. Às vezes, as coisas que dão trabalho, a gente abre mão. Às vezes, até de fazer alguma coisa manual na cozinha, a gente compra um aparelho. E a saúde mental é a mesma coisa. É mais fácil, está dando trabalho, está incomodando, vamos dar o remédio, vai calmar, vai ficar quieto no teu canto. E isso a gente vê muito. E eu, como eu observava muito, porque uma coisa que eu dou graças a Deus, o tempo que eu tive medicada, eu via as coisas, eu assistia, e eu não perdia a noção do mundo. Eu tinha muito medo, eu sempre disse pro Vitor, não me deixa perder a noção das coisas. E quando eu achava que a medicação ia me tirar a noção de ver, de entender, de dizer não, de dizer sim, eu fazia parar com a medicação. Assim, eu não vou tomar mais isso e não me dá mais, porque isso aqui eu não levanto mais meu braço. Eu tô te ouvindo, mas não consigo te responder. A medicação faz isso, a medicação nos cala. Cala literalmente. A gente ouve, enxerga, sofre e não fala. E aí eu entrei nessa situação. Então, é uma coisa que eu sempre digo, eu dou graças a Deus por ter tido o Vitor, dentro da simplicidade dele, que entendia os dois lados. Ele fazia o que o médico dizia, e ao mesmo tempo, muitas vezes ele foi julgado dentro do consultório por fazer o que eu pedia, né? Fazer a minha vontade. E se não fosse ele, talvez eu não estaria aqui nesse momento. E a enfermagem, né? Quando eu conheci ali a Roberta, eu vi o outro lado da enfermagem.
Eu descobri o quanto ela era importante, eu não tinha noção que os erros iniciavam por ali. Que a porta da saúde mental é a enfermagem. Em todos os sentidos, não tem, a gente é abraçado no CAPS, a gente é abraçado no posto de saúde, aonde a gente for, o primeiro profissional a nos olhar é a enfermagem. E as gurias me trouxeram essa noção, né, de que é importante, e eu sofro muito, assim, quando a gente está na luta da saúde mental, a gente olha para o outro, a gente não consegue mais olhar para o problema da gente, a gente vê das outras pessoas, a gente enxerga as coisas e vê, e às vezes, como que tu vai dizer, a louca vai dizer que o enfermeiro do meu posto de saúde poderia ter mudado alguma coisa, né? E não, é muito difícil da gente mudar uma realidade, uma coisa que inseriram na sociedade, que eles têm que aprender dessa forma, que eu ouço vozes, eu tô doente. Eu acho que isso tem que mudar e teria que mudar com os novos enfermeiros que estão chegando, né? Vamos dizer, a academia tem que mudar a maneira de ensinar, né? Nossa, não tinha uma deixa melhor para falar que a tua, Andrea. A academia precisa mudar o jeito de ensinar. Perfeito, assim, estou aqui ouvindo vocês e pensando muitas coisas, né? Para quem não me conhece, sou de Paula, sou professora aqui no curso de psicologia, mas estou nessa função docente desde 2016 e antes disso eu fui psicóloga em CAPS, mas antes disso eu fui extensionista, né? Participei de projetos de extensão vinculados à luta antimanicomial e eu conheci a luta antimanicomial no Movimento Nacional de Luta Antimanicomial, lá em Xerém, um pouquinho antes em Duque de Caxias, e eu brinco que eu conheci a luta antimanicomial assim, do jeito certo, né? Porque eu conheci dentro do movimento a partir dos usuários. Depois eu vivi todo o estranhamento de estar dentro de um CAPS como trabalhador e as dificuldades que é trabalhar numa perspectiva antimanicomial, né? E as psicólogas que inventam de trabalhar de forma antimanicomial também são taxadas de loucas, né? Porque elas não são tão científicas, acadêmicas, não usam linguagem que nos coloque como profissionais, né? Parece que a gente está passando a mão na cabeça de usuário ou que tem aí um jeito muito extravagante, né? Que confronta, então, todo um escopo de verdade da ciência, né? Como se ciência fosse uma coisa única também, né? Assim como as vozes são diferentes e as vozes são singulares e cada pessoa expressa ela do seu jeito e não tem um jeito como ela parece, então isso é vozes, isso não é alucinação, não existe isso, né? Isso é singular, é da experiência de cada pessoa. A prática científica, quando bebe nessas fontes outras fontes, né, como, por exemplo, tentar ser uma psicóloga freiriana, vamos pensar assim, que a Roberta falou, e agora estou encantada, assim, com esse encontro de outros autores com essa perspectiva freiriana também, nas literaturas mais feministas, e eu fico pensando um pouco o que vocês estão trazendo aqui hoje, né, assim, ela realmente provoca o bug, né? Assim, tá, mas espera aí, e faz o que com tudo isso que a gente está aprendendo, né? E aí eu queria agradecer muito assim, a fala de cada uma de vocês nesse momento, porque eu brinco que eu tenho aquela disciplina que pode ser o B, que pode ser o 13, sabe? Aquela história da imagem que pode ser uma coisa, mas pode ser outra, mas pode ser outra. Então eu tenho uma disciplina que eu brinco que é aquele pontinho ali no oceano de uma ciência que não é uma ciência dessa instituição, desse curso, mas é como a ciência se constitui no Brasil e fora do Brasil também, porque essa luta é internacional, né? De dizer, tá vendo isso, que aquele livro lá que chama DSM, que aquele livro lá que chama de CID, que diz que isso aqui é isso, então ele pode ser isso, mas também pode ser isso, mas também pode ser isso. E olhar para as experiências de cada pessoa na sua dor intensa como algo que é subjetivo e é de complexidade e pode ter muitos significados, né? É muito rico ouvir isso de vocês, né? Porque a gente fica falando ali na sala de aula como algo teórico, numa disciplina que está dentro de uma grade, que está dentro, né, que tem uma ementa,
mas ouvir vocês falando e ver o eco, assim, no grupo de WhatsApp das turmas que eu trabalho, aqui no chat, das pessoas dizendo, também vivo essa experiência, e eu estou ouvindo isso de algumas pessoas pela primeira vez, né, lendo isso pela primeira vez, é realmente, sei lá, eu estou fazendo uma analogia aqui com uma espécie de portal, assim, acho que essa roda de conversa hoje, essa mesa na jornada, é um portal muito bacana, porque está trazendo também para cá algo que a gente não tem visto nas experiências de estágio, né? Quem sabe, né, Letícia, nos projetos de extensão, a gente começa a ver. E aí estou fazendo uma provocação mesmo a partir da fala de vocês. Criciúma não tem grupos de ouvidores de vozes, né? Não tem essa experiência como vocês estão trazendo. Se existe, eu desconheço, né? Mas acho que fica aí uma provocação da riqueza que é, né, e do quanto a gente pode também, a partir desse diálogo com vocês, produzir coisas aqui, né? Colaborar para que as pessoas produzam coisas com as suas experiências, porque também não é a gente que tem que fazer, né? Mas colaborar, criar esses espaços, que esses espaços existam para que essas experiências aconteçam. Muito bacana. Parabéns, muito obrigada, viu? E que delícia ouvir vocês. Muito bom. Eu acho que a ordem agora poderia ser a Jaqueline, aí depois a Andrea e a Rô respondem, comentam sobre o que a Di e a Jaque falarem. Pode ser? Ok, então, gente, eu tive uma experiência trabalhando no CAPS, né? Nós éramos um ambulatório antes, né? E a cidade de Sombrio, né, conseguiu fazer o CAPS, né, para que a gente pudesse ter esse atendimento mais especializado, assim, né? E eu lembro de uma situação, assim, em que eu estava trabalhando lá e nós acolhemos uma moradora de rua, né, que ela já tinha ela tinha alguns distúrbios, assim, né, ela foi diagnosticada com esquizofrenia. Até tem matéria dela, não sei se vocês conhecem, que é a Rainha do Lixo. Ela andava pelo Brasil todo com um carrinho velho, catando sucata e essas coisas. E aí a gente resolveu acolher ela no CAPS, né? E assim, ali no CAPS, o CAPS do Sombrio, onde eu trabalhei, ele era muito humanizado, muito mesmo. Tanto é que ela tinha perdido os documentos e nós fomos, né, atrás desses documentos para ela poder receber a aposentadoria dela certinho, mesmo morando na rua, ela recebia a aposentadoria, né? Era uma escolha dela. E daí ela chegou pra gente e falou: não, eu quero uma casa agora, eu quero uma casa para os meus cachorros. Ela adorava cachorros, assim. E teve uma situação assim que eu achei que todo mundo foi realmente muito humanizado assim nessa parte. Foi que ela ficava no CAPS com a gente durante o dia inteiro, e à noite, como nós não tínhamos leitos para ela dormia no hospital, mas sempre de manhã ela vinha para o CAPS. E nisso, ela adotou um cachorro ali no CAPS. Ela fez amizade com um cachorro e ela adorou aquele cachorro. E passou um tempo ela com aquele cachorro ali. E então, assim que os documentos dela ficaram prontos, a gente falou assim: ah, Maria, onde é que você quer morar? Ela disse: eu quero morar perto do mar. E como era Sombrio, 7 quilômetros do mar ali, né? Então ela foi morar no mar, assim, era como se fosse uma pousada, assim, mas ele alugava, né, para mais tempo, assim, ele entendeu o caso e tal. Só que ela não sabia que ele não aceitava cachorro. E eu lembro muito bem dessa cena, dela pegar um táxi, né, para ir embora. A gente pagava o táxi para ela e ela levou o cachorro junto pra onde ela tava, lá na praia. Aí daí passou um tempo, daqui a pouco para um táxi na frente do CAPS de novo. Eu tava quase fechando o CAPS. Aí eu disse, ué,
Quando eu vi, o motorista desceu do táxi, abriu a porta, o cachorro desceu, ela mandou o cachorro de volta para ficar com a gente, porque o dono não tinha aceitado o cachorro lá. Então o cachorro ficou com a gente, né? A Maria era apaixonada por cachorro. Então ela pagou o táxi do cachorro lá da praia para o cachorro vir de táxi para ficar no CAPS. Eu achei isso sensacional. E como a gente tinha essa visão mais humanizada, né? A gente lutava muito contra, no caso, junto com a luta manicomial ali, né? A gente achou isso sensacional, assim, eu achei, né? Porque eu estava começando a faculdade, estava no estágio, eu achei aquilo incrível, assim, né? Deles acolherem ela dessa forma. Até quando eu vi o cachorro descendo do táxi, eu me afinei, né? Porque não. Eu olhei e disse, ué, um cachorro. Eu achei que ela tinha voltado. Eu disse, ué, a Maria voltou. Não, ele desceu do carro, abriu a porta, o cachorro saiu, o cachorro voltou pro lugarzinho dele, sabe? Então ali ela ficou cuidando do cachorro durante o dia e à noite ela ia dormir lá. Era uma comédia. Mas ela ficou triste. A gente teve todo o processo de terapia com ela e tal, para que ela pudesse entender que lá ela não podia levar o cachorro, né? Mas eu achei isso assim, ó, algo do CAPS ali. Nós éramos em 5 só, porque ele tinha acabado de sair do ambulatório para virar um CAPS, né? Então, eu achei sensacional essa humanidade que eles tiveram para entender a Maria nesse momento, sabe? Era isso, eu queria contribuir com essa fala, né, com essa minha experiência, mas é maravilhoso, assim, ver a humanidade das pessoas quando a gente trabalha nesse meio, sabe? Tem algumas perguntas no chat. A Maria Helena antes perguntou se tem algum contato que pode ter com o movimento. Eu não sei se vocês têm algum e-mail próprio para colocar aqui no chat. E ela também perguntou, acho que um pouco dessa questão, assim, da experiência ser um conhecimento que só a pessoa que vai ter, de fato, né? A experiência é um conhecimento acima de... Não vou dizer acima, né? Mas que uma pessoa dizer nunca vai ser a mesma coisa de vivenciar. E aí ela perguntou como que se caracteriza ouvir vozes, né? Seria como alguém sussurrando próximo ao ouvido, né? Ou se ocorre em forma de pensamento, né? E aí não sei, né? Vocês podem se sentir à vontade para responder essa questão. E aí então eu abro para a André e para a Rô. E aí depois disso a gente pode fazer o encerramento. Que aí às 10 a gente tem outras atividades. Eu tenho, assim, umas características, né? Quando eu não estou ouvindo voz, as minhas vozes, elas são, às vezes, um som que parece que está fora, como, assim, a sensação que vocês vão ter de outra pessoa estar do lado de vocês, e vem e fala algo. Eu também tenho aquela coisa que a voz está no meu pensamento, ela está, vamos dizer assim, está falando aqui, está falando, eu estou ouvindo de fora e ela está batendo ali. Geralmente essa voz do pensamento, ela é muito agressiva. Ela agora faz muito tempo, mas é a voz que me amedronta, porque eu posso tapar a cabeça, eu posso me deitar, eu posso botar um fone de ouvido e ela não vai sair. E isso por muito tempo eu sofri, porque ela é cruel. Ela às vezes é som, é gemido, é barulho, mas quando realmente ela fala, ela vem com uma crueldade muito grande. E aí ela vem com aquela crueldade que ela, vamos dizer assim, ela termina contigo. E essa voz, ela é sempre, vamos dizer assim, ela é contra mim, né? Me diminuindo, é algo muito ruim. Mas eu sinto os cheiros, uma coisa muito, assim, forte, da gente sentir o cheiro de alguém que eu já perdi, ou de algum lugar, de flores, isso é muito bom quando acontece. E o chiado, eu tenho também o rádio, aquele que é o rádio que não está sintonizado. A antiga rádio AM, né? Quando chegava uma certa hora da noite, ela saía do ar e o castilhano queria entrar e misturava tudo, ninguém ouvia nada. Isso são coisas que eu tenho e que mas mais difícil é aquela que está aqui dentro, que
é a que eu não tenho controle, porque quando, há alguns momentos, eu até digo que eu falo assim, ó, agora eu não tenho tempo, eu converso com vocês depois. Que é uma maneira de eu controlar, que eu comecei a entender as minhas vozes. Mas elas vêm muito do momento, por isso que eu não gosto de misturar religião nas minhas vozes. Eu tenho as minhas vozes, elas são algo meu, como eu consigo caminhar, eu consigo falar, eu consigo andar, ela tá ali, elas são muito, são físicos, né? É tipo não é um fenômeno, eu não entendo como algo diferente, como um dom, como alguma coisa assim. Hoje eu entendo que é meu, eu vou ter que conviver com elas o tempo todo. Mas tem pessoas que é diferente. Eu, pelo menos, a minha experiência é essa, né? Vou tentar responder também o Vitor aqui, né, colocou uma pergunta, mas a partir do que a André estava falando, da Maria Helena, né? Na verdade, o movimento de ouvidores de vozes, ele tem esse nome, ouvidor, que a audição tem sido a experiência extrasensorial mais frequente a ser relatada, né? Pelas pessoas que têm essa experiência e que, de uma certa forma, provoca mais angústia, né? Mas, como ela é singular, para algumas pessoas pode ser uma voz fora da cabeça, uma voz sussurrando, para outras, que nem a André falou, pode ser a voz do pensamento, né? Para outras pode ser cheiros, vultos, visões, né? De pessoas conhecidas ou de pessoas que elas nunca viram na vida, de pessoas vivas, de pessoas mortas, né? Então, é aquela experiência que está relacionada aos 5 sentidos. E a gente ainda aqui em Pelotas, a gente trabalha com o 6º sentido, que é o da intuição. Então, respondendo também ao Vitor, né, se é algumas pessoas ou é todas? Aí é Roberta, né, ouvidora de voz, pesquisadora, que está dizendo, ainda não se tem nenhuma comprovação. Se a gente tem os 5 sentidos, né, e se a gente tem um 6º sentido, se todos nós temos sentido, todos nós temos a possibilidade de vir em algum momento da nossa vida a ter esse tipo de experiência. Tanto que a maioria de nós tem e não se dá por conta. Por exemplo, quem nunca na vida já ouviu alguém chamar o seu nome, foi olhar e não tinha ninguém? Né? Quantas vezes a gente já escutou bater na porta, um telefone tocar, a voz de uma pessoa conhecida, da mãe, de um irmão, de um tio, de um amigo nos chamando, e aí a gente vai olhar e não tem ninguém. Isso também é uma experiência de ouvir vozes, porque o ouvidor de voz, a ouvidora de voz, não necessariamente ela tem que ouvir 24 horas por dia, cada pessoa é diferente. Tem um artigo que é depois a gente pode compartilhar, eu deixei meu e-mail, que a gente tem bastante material, que ele analisa a topografia das vozes, né? E dentro dessa topografia tem o conteúdo, tem a frequência, tem a intensidade, e tudo isso também interfere no tipo, na relação que a gente vai se constituir com essa experiência, né? Então, se é uma experiência que está no campo dos sentidos, e todos nós temos esses sentidos, ela é possível, sim, que todos nós tenhamos. Só que muitas vezes é algo que acontece com tanta naturalidade que a gente não associa, né? Isso é uma experiência de ouvir vozes, porque está no campo do natural, assim como estava no campo do natural quando nós éramos crianças e entendíamos essa experiência como algo comum a todos. Né? Se a gente for lá para a Grécia Antiga, para a Grécia Clássica, era uma experiência comum. E foi ao longo da história passando por várias ressignificações e vários sentidos, né? Então, sim, todo mundo é passível um dia de vir a ter essa experiência, tá? Seja por algum momento, por anos, ter uma vez e nunca mais ter, né? Mas que nós podemos, sim, às vezes basta a gente estar mais atento aos nossos sentidos, né? Porque às vezes a gente está no piloto automático. Ai, gente, eu queria ficar ouvindo vocês o dia inteiro. É muito bom escutar vocês. Eu sou apaixonada por esse movimento. Vocês são uma inspiração, né? Pensar a saúde mental de Pelotas também parece ser incrível. Mas está chegando a nossa hora. E aí eu abro espaço para as 3, né? Se quiserem dar um recado final, né? Deixar uma mensagem para o povo que está escutando.
Fiquem à vontade. Vou começar, então, que as gurias ainda estão com, né? A Lia botou vários links aqui onde vocês podem nos encontrar, os grupos, né? No WhatsApp, grupo no Facebook, coloquei meu e-mail também. A gente tem uma da coletiva, mas está desativado, tem até que ver a senha, né? Mas eu queria terminar com uma frase que é da Estamira. Não sei se vocês já ouviram falar da Estamira, já viram o documentário da Estamira, né? Mas ela dizia assim, ó, o que é imaginário tem, existe e é. Sabia que tudo que é imaginário existe, é e tem? Acho que isso diz tudo. Quando eu vi a primeira vez o documentário, eu não tinha entendido essa mensagem. Não tinha entendido essa mensagem. Hoje, com o passar do tempo, né, conhecendo o movimento, me veio a Estamira, me veio essa frase, sabe? E é o que pode acontecer aqui com vocês hoje. Hoje, talvez vocês vendo isso, né? Assim como eu ouvi a primeira vez, é um turbilhão de sentimentos e de emoções. Então, quer dizer que tudo que eu aprendi está errado? Não. É um outro ponto de vista, mas é um ponto de vista que eu quero escolher para minha prática profissional e para minha prática como Roberta, como ser humano. É a prática que eu quero escolher para tratar o outro e a outra, e o outro que tem essa experiência, que é a mesma que a minha, mas não é igual. Obrigada, um abraço a todos e todas. A Andrea e a Lia querem passar alguma mensagem também? Eu queria agradecer, assim, a oportunidade que vocês me deram. É muito bom poder falar, principalmente que a gente não pode falar para todos. Então, cada vez que a gente conta que alguém ouve, é muito bom. E agradecer a Roberta, a Liamara. Talvez eu nunca agradeci, porque elas foram a base para que eu estivesse aqui hoje, né? E tá bem, que é o melhor de tudo, a gente tá bem. E só, assim, uma coisa que eu queria botar, que talvez eu não falei. Eu conheço muita gente que diz que ouve vozes, mas ao mesmo tempo elas trazem aquela coisa do charlatanismo. Elas conseguem ouvir vozes e elas conseguem fazer outros milagres juntos, adivinhar, se aproveitam disso aí. E isso é uma coisa que nós não temos dentro do grupo de ouvidores, a gente tem experiências, mas ninguém vai entrar lá esperando acontecer coisas que, vamos dizer, que outros esperam até no centro espírita. Tem muita gente que vai achando que vai ouvir voz, vai ouvir recado, a gente está ali, é a nossa experiência, é uma troca, termina sendo um tratamento também que a gente utiliza. Para mim foi, né? Foi vamos dizer assim, a minha saída do CAPES, que eu realmente me dei alta do CAPES, eu não saí de lá porque eles me deram, quem me deu fui eu mesma. Então, a chegada ali com as gurias é muito bom. Mas quando eu falo, às vezes, no grupo de ouvidores, as pessoas pensam que ali a gente vai fazer algo incrível, né? Criar algo diferente. Não, é experiência, né? É as nossas vozes e somente as nossas experiências. Então, eu deixei o número de WhatsApp, né? Porque entrando em contato comigo, com a Andrea, com a Beta, a gente é super abertos aí porque nós estamos na luta, né? De difundir esse movimento, porque assim como a gente se sente, pode experimentar essa liberdade de falar da nossa experiência, né? Nos mais diversos lugares, a gente quer contagiar que outras pessoas também possam se sentir livres, que eu acho que isso para mim é super importante e penso que para todo mundo que está aqui, né? E então, assim, eu vi que várias falas, aí vamos criar, sou parceira, enfim, criem. E um dia a gente vai convidar vocês para vocês contarem também. Né? Criem, se autorizem, né? E nada sobre nós sem nós. Então, tem muita gente que se descobre ouvidor na caminhada. E não estou dizendo que todo mundo tem que ser, né? Mas eu acho que todo mundo é. Só descobriu aí. Gente, um beijo enorme, gratidão imensa, tá? Conta com a gente, porque a gente pode e já estamos fazendo a diferença. É isso. Gratidão pelas palavras, por tudo, muito conhecimento adquirido. Muito obrigada. Beijão para vocês.
A Milene também levantou a mão, também quer fazer um agradecimento. Eu só ia dizer, tem que acabar? Olá, bom dia, pessoal. Eu estava aqui desde o início, observando os casos, né, de todos vocês aqui presentes. Eu também venho dessa área, né, da BPR, que estudamos, né, o inconsciente de uma forma diferente. Hoje faço parte da psicologia dentro da Unesc para estudar a ciência, né. Então, estou tanto no superior quanto no inferior aí. Esse livro do Paulo, que eu trago para vocês ali, que eu trouxe, do Mauro, ele é bem esclarecedor nessa área de ouvir vozes, tá? Onde ele traz que vários relatos de pessoas que passaram por essas dificuldades e a ciência, né, não conseguia comprovar o motivo. Muitos se davam por loucos, ou crenças, né, de histórico familiar, ou até mesmo de imaginações que vêm lá, como a Roberta falou, do lado criança, né, que nós brincamos de boneca imaginando que aquela boneca ou aquela imagem que nós vimos é um ser imaginário real, de um mundo real. Então, acredito que vai auxiliar bastante esse processo, porque eu entendo bastante sobre o assunto, faz 4 anos que eu trabalho dentro da área, e é bastante interessante compartilhar. Vocês se sintam bem à vontade, caso não queira também, né, que eu entre nesse processo com vocês de abordagem, trabalhando na área também agora, né, começando nessa parte da psicologia, onde eu já estudei anos atrás, pela Unicinos, parei, em 91, e fui para a parte essa aí da BPR, e agora voltei novamente para estudar ciência, para fazer um olhar, né, diferente, um despertar de uma nova era, né, eu acho que é isso. Eu acredito também que nós precisamos, nesse meio todo que vocês trouxeram, desse contexto do acolhimento. Eu acho que o acolhimento, ele está em todos os aspectos, né, desde o rapaz, né, o senhor que trabalha no início ali na recepção, né, do supermercado em que nós entramos para comprar os nossos pertences de alimento, aquele que também te pede um auxílio de outra forma. Eu acho que acolher é tudo. E somente o amor e a construção disso tudo, essa união faz a força, nós vamos poder mudar essas mentes, né, que pensam de uma forma, às vezes, tão, vamos dizer assim, descrentes, né? Então, é esse o meu relato. Obrigado pela oportunidade, uma ótima manhã para vocês, e entendo todo esse processo e jornada de vocês aqui presentes. Então, em nome de toda a comissão, eu queria agradecer imensamente a presença da Rô, da André, da Lia. Foi uma manhã maravilhosa, né? No chat tem várias pessoas também agradecendo, né? É um movimento que não tem muita... não é muita gente que conhece aqui, acho que no sul de Santa Catarina, assim, não tem tanto esse movimento aqui. Então, acho que esses encontros são essenciais para a gente pensar, né, também na criação desses grupos, né, e dessa lógica de pensar a experiência de ouvir vozes com uma outra interpretação, né, por um outro olhar, né, que não é o da psiquiatria. Então, muitíssimo obrigada, gente. Estou muito feliz por esse encontro, né? A gente até passou um pouco do horário de tão bom que estava. Agradecer a todos que participaram também no chat ou com o microfone, né? E dizer que às 10 a gente continua. Às 10 a gente tem uma nova atividade. Não sei se a Duda quer falar. Isso, gente, a gente vai permanecer no mesmo link o dia todo, então às 10 a gente tem uma próxima atividade, vocês podem ficar, eu vou levantar 5 minutos e me esticar, mas agradecer também, né, novamente, muito obrigada, e acho que vocês representaram o porquê que a gente escolheu o título para essa mesa, né, que é ouvir vozes e falar por si, então...
como a Lia falou, né, a luta terapêutica, e é disso que a gente se constrói. Então, a gente agradece, tá? Até mais. Nos reencontraremos novamente. E, gente, às 10 teremos uma mesa, psicologia e educação. As palestrantes já estão aqui, então não evasem, tá? Até mais. Tchau. Gratidão. Parabéns, gente. Muito obrigada. Parabéns, pessoal. Tá lindo. Obrigada. Bom dia a todos. Obrigada. Intervalinho de 5 minutos e a gente já volta, galera. Isso, só para ir no banheiro tomar uma água, se quiser pegar uma comidinha. Já voltamos. Até mais.